Muito bom dia! Hoje eu vou falar de algo que está presente na vida de todos. Sejam crianças, jovens, idosos, seres humanos, cachorros, pássaros, seja o que for. E esse algo chama-se processo. O processo. E uma das coisas que eu aprendi nos meus 31 anos de vida é que existe processos para tudo. Existe fases para tudo, existe tempos para tudo. Existe o processo para nós nos tornarmos atletas. Consiste nos nossos objetivos, traçarmos o nosso plano de treino, plano de alimentação, picos de forma, picos com mais treino, menos treino, para alcançarmos a máxima performance nas provas que nós queremos o melhor resultado. Numa dieta existe um processo. O processo de largar os maus hábitos, colocar hábitos novos em prática, neste caso para emagrecer ou para ganhar mais massa muscular ou até para engordar pessoas que são extremamente magras. Numa empresa existe o processo de nós sabermos qual é a empresa que nós queremos abrir, o estudo de mercado que nós devemos de fazer, quem é que nós devemos ter do nosso lado a trabalhar, qual será a nossa função, quem será a empresa que vai tratar da contabilidade, qual será o banco, vamos pedir empréstimo ao banco ou não, vamos ter sócios ou não, tudo existe um processo. E nos últimos, talvez na última semana, eu tenho andado a meditar no livro de Joel. E o livro de Joel só tem 3 capítulos. Mas nesses 3 capítulos nós vemos Deus a falar com os seus sobre o processo. E então Deus fala assim, no início do livro de Joel, Deus diz assim para o povo: vocês se afastaram de mim, vocês começaram a ir por maus caminhos, e então veio o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, basicamente as pragas que retiraram daquele povo o sustento deles. Não sobrou nada. Isso faz-me lembrar a parte do nosso passado, que tem a ver com o nosso processo. No caso desse povo, era um passado de humilhação, porque eles perderam tudo. E muitos de nós também temos esse passado de humilhação, esse passado de falhas, de erros, de pecados, de culpa. Depois, segunda fase do processo, Deus disse assim para o povo: se vocês se afastarem dos maus caminhos, endireitarem os vossos caminhos, novas atitudes, novas pessoas e me servirem, fizerem aquilo que eu vos mandar, eu vou restituir tudo aquilo que vocês perderam. Vou restituir o tempo, eu vou restituir as colheitas, eu vou-vos colocar numa posição de, em vez de maldição do passado, mas de bênção no presente. Isso é a segunda fase do processo, que em vez de nós olharmos para o nosso passado, nós devemos estar presentes e mudar as nossas atitudes no presente, para que o nosso presente seja diferente do nosso passado e para que no nosso futuro nós também alcancemos coisas diferentes. Então, primeira fase é a fase do passado, da humilhação. Segunda fase é o presente, novas atitudes, novas pessoas, novos ambientes, para alcançar também ambientes diferentes, resultados diferentes. E qual é a terceira fase? A terceira fase foi, na segunda fase, continuando na segunda fase, Deus disse para o povo o mais importante, que é: se eles reparassem os seus erros e os seus passos no caminho certo, Deus daria a eles o Espírito Santo. E depois deles terem o Espírito Santo, então o que é que Deus disse? Deus disse assim: forjai as espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices para ir para a guerra. Então, Deus nos ensina aí que depois que nós nos afastamos do passado, mudamos o nosso presente,
recebemos o Espírito Santo, com o Espírito Santo temos a direção certa, Deus vai enviar as pessoas certas, então depois nós temos que ir para a guerra, temos que ir para a batalha. E o que é isso? É colocar em prática aquilo que Deus está-nos a mostrar. E porque também que Deus mandou o povo ir para a guerra só depois de receber o Espírito Santo. O povo até podia ter ido para a guerra sem o Espírito dele, mas o que ia acontecer? No meio da guerra eles iam desistir, eles iam duvidar, porque eles não iam ter o próprio Deus dentro deles. E hoje em dia não é diferente. Porque é que muitas pessoas fracassam na vida? Porque não têm a direção de Deus, e até há aquelas que têm o Espírito Santo e continuam errando, continuam indo pelos caminhos errados. Porquê? Pode ser por várias coisas, ou porque essas pessoas continuam a ser orgulhosas e teimosas, ou simplesmente tudo isso está fazendo parte de um processo que Deus quer que essas pessoas passem, para que no futuro elas, quando receberem aquilo que de facto Deus quer dar para elas, elas não passem por isso, não percam tudo outra vez. Outro aspecto também, porque é que nós temos que ir para a guerra? Porque mesmo tendo o Espírito Santo, se nós não lutamos, se nós não vamos para a guerra, se nós não renovamos a nossa mente com novos objetivos, novas metas e etc., nós vamos acomodar. E a acomodação vai trazer novamente o esfriamento espiritual, vai trazer novamente o nosso passado ao de cima, e não é isso que Deus quer. Então, pessoal, lembrem-se disto. Esqueçam o vosso passado, novas atitudes no presente. Tenham essa noção que quem crê em Deus, quem tem essa fé em Jesus, deve ter e tem que ter o Espírito Santo. Senão não faz sentido. Nós não vamos viver no propósito que Deus quer. E depois temos que estar na luta, temos que estar na batalha. Muitas das pessoas começam a servir a Deus e começam a pensar: fogo, agora a minha vida ainda está pior, todos os dias é problemas novos, e isto e aquilo e tal. Mas isso é o próprio Deus que permite, para que a fé dessa pessoa se renova cada dia. Cada luta, cada batalha, cada vitória. Cada guerra, cada vitória. Vem uma luta nova, vem um problema novo para resolver. E será sempre assim, porque se isso não acontecer, nós caímos num comodismo, e depois, o mais importante de tudo, depois acabamos por nem ter a nossa salvação. E se nós olharmos para a história de Davi, quando é que Davi caiu? Quando é que Davi foi buscar a mulher de um dos soldados mais fiéis que ele tinha? E depois acabou por ter que indiretamente matar esse soldado para ficar com a mulher dele, porque em vez de Davi estar na guerra, estava no palácio a ver a vista. Quando estava a ver a vista, veio Batseba tomando banho. E isso nos mostra que a nossa luta, a nossa guerra tem que ser diária, e vai ser sempre, até nós morrermos neste mundo, a nossa luta vai ser diária. Deus vos abençoe e aprendam a aproveitar o processo. Quem ama o processo chega mais longe, e acima de tudo vive aquilo que Deus quer que essa pessoa viva. Um abraço, Deus abençoe.